trato muito com rebanhos é a mastite, que é a inflamação e infecção da glândula mamária, da mama da vaca. Uma doença recorrente e que alopaticamente, que a gente chama os medicamentos alopáticos, tem uma limitação, até por causa do resíduo químico que vai nesse leite para o consumo das famílias, né? E a homeopatia, ela entra sem resíduo nenhum, os animais estão tomando, não tem problema nenhum de consumir a carne, de consumir o leite desses animais. E por processo de semelhança, você consegue tratar e curar essa doença, muitas vezes, muito mais rápido do que um tratamento químico. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Ele é médico veterinário, especialista em homeopatia, não só animal. Humano e animal, Marcelo Pedroso, que prazer lhe receber. Prazer é tudo meu, mano. Né? Esse teu novo programa, essa nova empreitada aí, um grande prazer estar contigo. Vem cá, eu chamo o médico do veterinário de doutor também ou não? Chama como quiser. Doutor dos bichos, como é que é? Pode ser, mas pode ser só médico veterinário também. Então, Tá? por que você seguiu a profissão? Você ama os animais? Então, ou não necessariamente, vai. Então, eu digo que a gente sempre escolhe a profissão por gostar muito da área, né? Eu me criei no Rio Grande do Sul, né? Para fora, como dizem lá no Rio Grande do Sul, no interior, e sempre lidando com animais de produção. E eu não tinha muita noção do que eu ia fazer na faculdade, até que um belo dia, numa aula de zoologia, o professor falou sobre a parte veterinária, né? Ele também era. Disse, ó, eu me descobri. É um negócio que eu gostei. Me descobri. Na verdade, já sabia que eu gostava, mas não tinha definido. E é uma profissão que eu gosto muito e me encontrei realmente. Tá, mas você é especialista em todo tipo de animal? O médico veterinário pode mexer em tudo que é bicho? O médico veterinário pode, ele sai capacitado em todas as espécies domésticas, né? Bovinos, suínos, aves, cães, gatos, né? E aí depois outros se especializam na área de peixes, na área de abelhas, na área de selvagens, né? Mas qual a sua especialização? Qual que você gosta mais? Eu hoje trabalho bastante com animais de produção na leite e corte. Que é o quê? Gado? Gado de leite, gado de corte. Né? E nas horas vagas, gado né? de corte, para quem está em casa, churrasco. Os bovinos de corte, né? Essa é a especificação. Aí pode entrar também ovinos, caprinos também, né? Que tem um bom churrasco, né, mano? Eu prefiro só boi. Prefiro só boi. O negócio é só boi. Então, tá bom. Até gosto, mas não... E cães eu atendo também, fora do final de semana, né? E também com homeopatia. O veterinário normal? Sim, como médico veterinário normal. Normal, assim, não é só de... Tá, você falou de homeopatia. Quando eu falo de homeopatia para bicho, cara, para animal, não sou estranho no ouvido das pessoas, Marcelo? Então, a homeopatia ela foi desenvolvida, né, por médicos para humanos, né, por um médico alemão. Você lá trouxe no aqui um livro do cara aqui? Esse aqui é o livro do cara? Na verdade é a Bíblia da homeopatia, que é o Organon, né? Só para ilustrar aqui, vai. Ciência e arte de curar, né? Está toda a base da ciência da homeopatia no século XVIII e é tão atual até hoje. E ela vale para todos os seres vivos, né? Foi aplicado em humanos, na época já se aplicava em animais. E o animal, ele responde, né? É muito bom, de uma forma bem interessante. Muita gente fala que homeopatia é efeito placebo, né? Que é psicológico, né? Mas eu trabalho com animais de produção, gado de leite e gado de corte, aplico na ração, os animais nem sabem que estão tomando o medicamento e melhoram das suas enfermidades, né? Então isso prova que realmente ela funciona e é uma ciência reconhecida. Mas por que as pessoas não acreditam na homeopatia, Marcelo? É porque assim, É muito pouquinho, é uma gota num oceano? Como é que é? Porque são paradigmas que a gente cria, mano. Com relação à questão, hoje tudo é baseado na química, né? Tantos miligramas, você vai tomar um medicamento, um antibiótico, tantos miligramas por ml, você tem que tomar tantos ml para fazer o efeito esperado, um efeito químico em cima de uma bactéria, de um vírus. A homeopatia trabalha com energia magnética, com a biofísica e não com a bioquímica. Então, não interessa tanto quantos ml você vai tomar, a diluição disso, né? Não vai fazer diferença no processo curativo. Então, muita gente fala, eu diluo e ainda tem uma gota no oceano e ainda funciona. Sim, porque é um processo magnético que vai se propagando na água e no álcool dessa informação que é a droga homeopática. Mas não é justamente por essa frase que você colocou que as pessoas não acreditam? É muito complexo, Marcelo. É bem complexo. Você falou um negócio biofísico e tal.
Porque a gente estava acostumado com a bioquímica, né? O químico, né? Nossa geração é química. 1000 miligramas, meio. Isso, é. Muito mais palpável, né? do que uma energia magnética. Mas nós temos aí, né, toda a questão do própria radioterapia, por exemplo, é um processo físico de tratamento, não é químico, é físico. O raio-x é físico, os ecocardiogramas, né, os ultrassons, é tudo mecanismos físicos, né, reconhecidos, né, que são ondas magnéticas, eletromagnéticas que atuam. E a homeopatia utiliza um pouco dessa lógica através de um medicamento que vai fazer vai introduzir no indivíduo, no animal, ou no ser humano, ou na planta, uma energia semelhante que vai equilibrar aquela energia como um todo e vai trazer a cura. Então dá um exemplo, vai. Um exemplo de uma doença que se trata com homeopatia. Eu trago muito a doença que eu trato muito com rebanhos, é a mastite, que é a inflamação e infecção da glândula mamária, da mama da vaca. Uma doença recorrente e que alopaticamente, que a gente chama os medicamentos alopáticos, tem uma limitação, até por causa do resíduo químico que vai nesse leite para o consumo das famílias, né? E a homeopatia, ela entra sem resíduo nenhum, os animais estão tomando, não tem problema nenhum de consumir a carne, de consumir o leite desses animais, e por processo de semelhança você consegue tratar e curar essa doença muitas vezes muito mais rápido do que um tratamento químico. Tá, o que é um processo de semelhança? Exato. Então, a homeopatia, a lei, né, e aí foi, a gente resgatar, por exemplo, todos os médicos, e o pessoal que está nos escutando aqui, quem for médico, se formou em medicina, faz o juramento hipocrático, que é o Hipócrates, que é o filósofo pai da medicina. E lá nas leis do Hipócrates, lá antes de Cristo, ele falava em 3 leis básicas da natureza. Uma lei é a contrários curentum, que é a cura pelos contrários, que é o que a nossa medicina convencional utiliza. Então, eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um remédio contra a dor. Eu tenho uma cólica, eu tomo um remédio contra a cólica. Eu tenho uma diarreia, eu tomo um remédio contra a diarreia. E ele dizia também que tinha a medicina dos semelhantes, semelhante cura semelhante. E também a lei que falava que a natureza é capaz de se curar sozinha. E todas essas leis são verdadeiras, porque se você... A lei dos contrários está aprovada pela medicina convencional, a lei da natureza cura-se própria também está aprovada, porque a gente é infestado por vírus e bactérias a todo momento. Nós temos gripe, muitas vezes, se não tiver muitas complicações, o organismo se cura sozinho, não há necessidade de nenhum tratamento, nenhuma interferência. Essa lei também é verdadeira e ele já falava na lei do semelhante. E a lei do semelhante é aquilo que é capaz de produzir no indivíduo sadio um sintoma, aquele mesmo medicamento produzir um sintoma no indivíduo doente que com o mesmo sintoma, você toma aquele remédio e você se cura. Bem complicado, mas deixa eu te dar um exemplo. Complicado. Eu sou um cara que gosta de tomar café à noite, depois das 10, 11 horas. E sempre que eu tomo café, me dá sono. Exatamente. Isso é a lei do semelhante? Poderia ser. Existe um medicamento homeopático chamado cofeia cruda, que é feito a partir do café. E pessoas que têm insônia tomam esse medicamento e têm sono. Tu está fazendo o processo da semelhança. Você não tem sono, você toma café, porque no indivíduo, não é um indivíduo normal, né, mano? Mas um indivíduo que normalmente teria insônia com o café, né? Porque você estou com sono, vou tomar um café e vai me tirar o sono. Mas como eu não tenho sono, eu tomo esse café e vai me despertar. Marcelo, está mais difícil de entender ainda, cara. Está mais difícil. Complica mais. Pô. Mas esse é o princípio da semelhança, né? E o Hahnemann descobriu isso, né, com a quina. Não sei se você já ouviu falar, a quina é uma árvore, ela tem uma casca, né? E ele fazendo as incursões e pesquisas dele, leu uma matéria médica de um médico escocês que falava na cura da quina, da cura da malária com o chá da casca da quina. E aí ele, como médico que era, já tinha utilizado a quina, e o médico da época dizia, não, ele cura a malária porque é capaz, a pessoa é amargo, né? E tonificante, a pessoa se tonifica e fica... A quina é o quinino? O quinino é derivado da quina. Da água tônica? Da água, é um dos derivados. E aí o que acontece? Daí o Hahnemann, na época, era um médico e tal, já conhecendo Hipócrates, ele falou, mas não está certo isso aí. Um cara iluminado, né? Não é que nem nós, né? Simples mortais. Cara iluminado. E aí ele começou a tomar esse chá de quina concentrado todos os dias, né? Várias vezes ao dia, e ao passo de uma semana ele começou a ter sintomas de malária. Começou a ter febre alta, calafrio que voltava, e suor frio e tal. E ele, pô, mas eu não tenho malária, né? Vou parar de tomar esse chá. Parou de tomar o chá, sumiu os sintomas. Voltou a tomar o chá, passou uma semana, começou a ter os sintomas da malária. Daí ele disse, não, então a quina, ela cura a malária,
não porque ela é amargo e tonificante, mas porque ela é capaz de produzir no indivíduo sadio os mesmos sintomas da doença. Então, o indivíduo sadio toma e tem os sintomas, não a doença, o sintoma da doença. E o indivíduo doente que tem, toma o mesmo produto e se cura. Esse é o princípio da semelhança. Ele tinha 8 filhos, acabou fazendo os 8 experimentarem, os 8 tiveram malária artificial e depois se curou. E com isso ele foi avançando para várias medicações, vários produtos de intoxicação da época, os venenos todos, né? E aí ele foi vendo que como era um processo de venenos e entre o remédio e o veneno é a dose, né? Ele disse, eu vou tratar e vou intoxicar mais. Então ele começou a diluir. Foi diluindo e se mantinha o processo curativo. Mesmo com doses pequenas? Mesmo com doses pequenas, porque aí que está. O processo não é químico, ele é a informação, é física, é a energia magnética que a água e o álcool vai levando nesse processo de diluição. A coisa é meio louca, né? Parece meio... Não, meio não, é bastante. É bastante. É bastante louca. Mas e assim, isso para outras tantas enfermidades. Por exemplo, tu pega, mano, assim, ó, arsênico, intoxicação por arsênico, né? É um veneno conhecido, né? Inclusive, ele se matou, acho que é o Romeu e Julieta, aquela turma lá, né? Não tem na mandioca o arsênico? Tem ácido cianídrico. Que é parecido? É parecido, mas é diferente, né? Mandioca, macaxeira, tem que falar vários nomes, o cara não sabe para onde é que o programa vai, né? Acho que ele vai falar até em japonês, de mandarim daqui a pouco. Mandioca, mas qual é o outro nome? Mandioca, macaxeira e... Macaxeira, vai agora. Aipim, né? O aipim é a mandioca mansa, né? É outro daí? É, porque a mandioca mansa é a mandioca brava, né? Que o aipim não tem o ácido cianídrico e a mandioca, como mandioca, tem. Por isso que a gente tem que... Por isso que a gente, quando vai dar, por exemplo, para os animais, tem que desidratar, enfim, né? Fazer um processo térmico para não dar problema de intoxicação. Na mandioca, né? Essa que faz farinha. Aí a nossa que a gente come é o aipim, que daí é comestível, daí não tem... Tá, vamos falar na volta, pode ser? Não tem isso, com do certeza. aipim, da mandioca? Isso. Nem me lembro o que era, mas a gente já volta rapidinho. Eu tenho o prazer de receber o médico veterinário Marcelo Pedroso. Já volto. Voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, sempre comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites na RTV Criciúma. Canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com o médico veterinário, especialista em homeopatia, Marcelo Pedroso. Estávamos no aipim macaxeira, aipim brabo e aipim manso. No arsênico, né, que é um veneno que nós comentamos, né? E aí fomos derivando para o ácido cianídrico e outras coisas. Mas assim, você pega, por exemplo, o arsênico, a intoxicação que foi, no passado, acontecia muito, né? Então, uma intoxicação por arsênico dá dor de cabeça, dá náusea, dá vômito, dá diarreia com sangue até chegar à morte. E aí tu pega, por exemplo, claro, tu não vai dar um arsênico puro, mas tu vai diluindo e essa informação vai indo. Você pega um animal, por exemplo, é muito comum, em cães, por exemplo, a parvovirose, que é a diarreia de sangue, a própria sinomose, que também dá diarreia, em terneiras dá diarreias fortes, que chegam até levar a óbito, né? E você vem com esse medicamento que é semelhante no processo tóxico, ele bem diluído, ele cura essas enfermidades. Uma parvovirose eu já consegui curar, a gente sabe, né? De tratar uma semana às vezes, né? E com um antibiótico, e soro, isso e aquilo, e com homeopatia você encurta esse processo. Esse é um mito, mano, que a homeopatia é lenta, demorada, né? Num processo crônico, sim, mas numa doença aguda, ela é muito mais rápida que qualquer tratamento. Por quê? Porque o processo químico, por exemplo, o antibiótico, ele vai lá, o animal ingere, ou você faz uma injeção, e vai lá, mata a bactéria. E depois o organismo tem que se fortalecer para melhorar. Né? E eu trabalhei alopaticamente, com medicamentos convencionais, e tinha esse problema. Eu resolvia a doença e o animal não melhorava. E o que eu faço para o animal melhorar? E a homeopatia faz o contrário, ela vai e age no indivíduo, no sistema imunológico, ele melhora primeiro, ele produz as respostas imunes e ele mata o agente que for, se for bactéria, se for vírus. Então ele melhora primeiro. Mas você é bem recebido pelos produtores? Muito. O pessoal entende o que você faz, Marcelo? Entende. Então como você comentou que é uma ciência complexa e realmente é. Não é uma coisa de receita. Né? Tipo, me dá uma receita para o meu rebanho. Você não chega com um projeto pronto? Eu vou na propriedade e conheço os animais, né? Conheço como é que o rebanho funciona, como é que a reação dos animais, como é que é o comportamento deles. Porque a homeopatia trabalha muito com a questão mental, emocional. Dos animais? Como ele reage, é o medicamento que ele é semelhante. Né? E aí você
faz um acompanhamento. E nós temos capacitado esses produtores via Epagre, né? Nós são mais de 1.000 capacitações entre todo o estado, né? Que nós fizemos e outros colegas fazem, né? Capacitando para levar essa informação e o produtor poder, lá na ponta, também saber como fazer. Já que você falou de gado de corte, eu tenho uma dúvida no churrasco. Vamos ver se você me ajuda. A gordura. Tem aquela gordura branca e a gordura bem amarela. Tá. Qual é a diferença? A alimentação, a idade do animal? Basicamente a alimentação. Basicamente a alimentação. Porque a coloração da gordura tem a ver com a vitamina A, o caroteno, que é presente, por exemplo, nos passos verdes, no milho, por isso que na galinha te dá um milhozinho para ela, né, para dar um gosto melhor na carne e a gordura amarelar. E o que acontece, mano, hoje no gado de corte, né? O pessoal está indo muito para o confinamento. E eles dão um alto grão, mas acaba não sendo uma dieta muito... Que consiga repor toda essa questão dessa vitamina que falta, desse caroteno. E ele bota a gordura muito rápido, uma gordura bem esbranquiçada e uma gordura mole. Né? Porque realmente... E ela não é tão saborosa. Por isso, é por conta da questão, não só da questão do caroteno, da vitamina A, mas porque ela carrega outras coisas, né? Um animal criado a pasto, ele traz muito mais coisas do que somente a vitamina A, que tem naquele pasto, né? O sabor, o próprio ômega 3, o ômega 6 vem junto, né? E hoje está muito na moda o confinamento, né? Só que a qualidade né, dessa carne não é a mesma por mais que ela seja macia, né? Você pega no mercado, é uma carne que desmancha, mas não tem o mesmo sabor, às vezes uma carnezinha mais firmezinha, mas que tem uma gordura, né, mais entremeada na carne. Mas isso quer dizer que a carne do gado de pasto é mais cara ou não? Não necessariamente. Então, tem vários projetos, né, que tem uma questão com o pasto, que é a base, e também com a raça, né? Então, nós temos aí pode falar marca de gado aqui, né? Claro, pô. Por exemplo, tem a carne Angus, que é uma carne mais famosa, né, do mundo, né? Até no rede de lanche aí já botou a placa lá, né? Lanche tal Angus, né? Porque realmente ela bota uma característica de gordura no meio da fibra da carne. E você, como um bom cozinheiro que é... Amo. Né? Mama, bom gourmet que é, já vi você fazer receita, né? Você sabe que aquela gordurinha no meio da fibra é que faz a diferença na maciez e no sabor. E se for a pasto, o gosto é muito melhor ainda. Entendeu? Mas como é que eu vou saber? Aí tem rótulos Eu vou que ter que dizem, ter né? um boi confinado tal ou não? Ou Os não boi marca? confinados, eles não se anunciam, né? Ah, tá. Eles não se anunciam, mas aqueles que não são, estão se anunciando. Então tem o The Best Beef, que vem lá do Rio Grande do Sul, tem carne que vem do Uruguai, né? Tem fazendas que se especializam nisso. Né? E tem marcas, aqui no Santa Catarina nós temos o frigorífico São João, que trabalha com essas carnes. Um boi a pasto e um boi... Mas é mais difícil, né, de engordar um boi desse? É muito mais... Ele é mais lento, né? Só que tu tem que ter artifícios de manejo para fazer ele ganhar peso e ponto de abate em 2 anos. Tá, mas o ponto de abate normal qual é, Marcelo? Em torno de 400 a 500 quilos, e ele consiga atingir uma espessura de gordura por cima da carcaça, porque tem que ter 2, 3 milímetros de gordura sobre a carcaça. Isso dá um boi de quantos anos? Então... Não chega a 1 ano? Então, assim, ó, no precoce, que é o que se trabalha hoje, tem o super precoce, que é mais precoce ainda, é mais confinado. Mas o precoce a pasto é 2 anos. 2 anos você consegue um animal de 450, 500 quilos, com uma cruza de Angus, ou de Hereford, ou de Devon. Um animal desse dá quantos quilos de carne? Em torno de 250... Isso é ótimo. É ótimo, 300, mais ou menos. Depende da raça. Você ganha muita carne de presente? Não trabalha com fiscalização. Você vai visitar os caras, pô. O cara não dá uma carninha para levar às vezes quando tem um churrasquinho a gente é convidado, né? Vai ser fiscal? Não, eu auxilio os municípios na questão da implantação da inspeção municipal para ajudar a legalizar isso. Isso você faz pela Epagre, é isso? Pela Epagre, como assessoria. Não sou fiscal na ponta, mas a gente auxilia, Você viaja muito, cara? Viajo, cara. Tenho viajado bastante, mano. O mais longe que você foi? Eu tenho ido, até não tenho ido tão longe, mas eu acho que eu tenho ido muito aos mesmos lugares, né? Mais longe que eu fui foi Mato Grosso, Brasília, essas coisas, né? Você aprende muito com os produtores, Marcelo? Aprendo, cara. Você leva conhecimento de um letrado, teoricamente. Você chega lá, tem a prática. Pela homeopatia, a gente tem feito, mano, muitos cursos que muita gente condena. É misturar na mesma sala agricultores com técnicos. Porque o técnico se acha que eu tenho conhecimento, o agricultor acha que não tem. Mas quando você junta, dá um plus tão bom, assim, uma energia tão legal. Não tem a prática pura, né, Marcelo? Porque assim, o técnico, e você também tem uma formação, a gente é forjado na faculdade numa caixinha. E a gente tem dificuldade de transpor aqueles limites. E o agricultor é livre.
é um pesquisador por natureza, né? Ele não tem um limite profissional, ele Ele tem vai. que se adaptar à realidade dele. né? É, então às vezes o que acontece, que eles mesmos falam nos cursos, né? Os agricultores dizem, é bom que o técnico esteja, porque ele faz pergunta que eu queria fazer, mas não sabia formular. E o técnico diz, é bom que o agricultor esteja, porque ele faz uma pergunta que eu talvez não tivesse coragem de fazer, né? Eu achava que talvez aquilo não fosse possível. E dá um casamento legal. E para a homeopatia, trazendo para a homeopatia, a gente sempre diz que o conhecimento, você vê que a bibliografia, eu trouxe um livro, uma leitura, a biblioteca é outra, né, bem diversificada, e os agricultores acompanham junto. Eu fui num curso agora, voltei de Curitiba, de um curso, finalizando um curso de homeopatia lá no Centro de Produção Referência Paranaense em Agroecologia, e na sala repleta de agricultores, de veterinários, agrônomos, biólogos, farmacêuticos, sabe? Uma grande miscelânea e você vê que o conhecimento, ele não tem barreira. Ele pode ser assimilado por qualquer pessoa, sabendo ler, né? Escrever e querendo saber, né? Tá, agora eu quero saber uma coisa. Já levou corridão de boi? Muito ou não? Já. Muito? Já, boi brabo? Já corri, subi mangueira rapidinho, né? Tem que pular cerca e pular? Já. Animais já te atacaram? Canha, sim. É normal, cara. É porque assim, na prática, principalmente com início de profissão, né? Eu tive clínica de pequenos também. Então, assim, a gente é muito... Quanto menos tu sabe, mais tu acha que tu sabe. Em qualquer profissão é assim. E aí tu sente o bonzão, né? Menos cuidado você toma. Menos tomado. Tomava mordida de nada, assim, de gato e cachorro e coisa. Mas trabalhar com boi e vaca não é tão perigoso? Olha, o animal mais manso é mais... Tu facilita mais. Às vezes tu pode levar um coice de uma vaca que tu nunca imagina. E aí vai Porque às vezes ela se assusta, né? Então, o animal manso, o animal que tu sabe que ele é agressivo, você toma um cuidado. Você já vai preocupado, né, cara? Mas o animal que é manso, pra você ter uma ideia, né? Jersey, uma raça, todo mundo diz assim, não, animal tranquilo, né? É quase doméstico, né? Mas o touro Jersey é o pior, mais agressivo de todos que eu já vi. Traiçoeiro, né? Mas da genética dele, a vaca... É de boa. É de boa, mas o touro... Então, assim, tu não pode facilitar. Cachorro, assim, ó, uma vez eu parei um dálmata, mano. Dálmata, o cara disse, não, viu o filmezinho dos dálmatas, é só mimoso, né? E eu tava assim, atendendo aqui em Sara, trabalhava em Sara, e aí eu tava atendendo aqui, e o dálmata veio, cara, veio pra me pegar. Veio, pulou, quando ele ia me pegar, a corrente segurou. Pra você ver. E aí você não dá bola para um dálmata, né? Se fosse um Rottweiler, você diz, não, peraí, não vou entrar aqui, né? Doutor, não dá tempo para mais nada, só para lhe agradecer. Eu que agradeço o espaço. Me encontra na Ipagre, né? Procura lá, Marcelo Pedroso? Isso, lá. Nós temos várias matérias também no site da Ipagre, né? ipagre.cc.gov.br. E através do Humanos faz contato no programa e nos acha. Você botou uma gotinha aqui ou não? Você vai saber depois, né? Aí depois? De noite você vai ver. Depois tem a surpresa. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, gostando ou não de animais, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.